Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós. Amém? É maravilhoso saber que nós podemos e temos o privilégio de ter não só uma pessoa que ora antes, para que Deus nos mantenha exatamente no nosso lugar, como pessoas que devem entender que o púlpito deve ser usado apenas pelo Senhor Jesus, nosso mestre, e só Ele deve pregar. Pessoas me perguntam às vezes: quanto tempo você precisa? Quanto tempo você quer pregar? Eu não quero pregar nenhum segundo. Jesus deve falar às pessoas. E nós devemos ser não somente instrumentos nas mãos dele, para poder dar ao povo aquilo que temos recebido. Eu conheci um garoto que com 2 anos de idade tomou soda cáustica. Esse garoto, por muitos anos, teve uma pergunta no seu coração. Esse garoto se perguntava por quê? Por quê? O tratamento era extremamente dolorido, a saudade dos pais era grande, e a pergunta desse garoto era: por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz? Por muito tempo, esta pergunta calou no coração daquela criança. Passou o tempo, e essa criança, em algum momento, pôde ter algumas experiências com Deus, e chega um momento em que essa criança já adulta entra numa favela do Rio de Janeiro, escoltada por pessoas extremamente perigosas, e aquela criança, hoje um adulto, se coloca diante de algumas pessoas, numa igreja no meio de uma favela violentíssima, e esse adulto agora perguntava: Senhor, o que falar a estas pessoas, Senhor? Senhor, o que dizer a pessoas que eu não tenho a menor ideia do que tem no coração? De repente, o pastor daquela igreja se levanta, nos cumprimenta, vai até a frente e disse algo que eu espero em Deus que, se mais os irmãos nessa manhã não puderem gravar no seu coração, fiquem apenas com isso. A mensagem que nós temos, irmãos, é uma mensagem não apenas celestial, mas é uma mensagem única. Nós só no céu teremos um dia um vislumbre do que nos foi concedido, irmãos. Que eles sejam um. Essa que é o propósito desse congresso. Não vai ser alcançado sem que nós primeiro saibamos exatamente a que fomos chamados. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. A corneta dá um sonido para que a nossa, este exército maravilhoso avance. E esse sonido tem que ser certo. Correr sem saber o que devemos fazer é a pior coisa do mundo, porque um dia, como Paulo disse, eu fui às colunas para que eu não olhasse um dia para trás e vi que corria em vão. E então, esse pastor chega à frente de toda a igreja. Vocês imaginem um pastor assembleiano, uma pessoa que você via nos olhos, que era uma pessoa assim, extremamente humilde, uma pessoa que tinha o cuidado pelo rebanho. E ele diz o seguinte: ele aponta e diz: olha, esta noite eu tive um sonho. E eu vi que o sonho era muito importante, mas eu não entendi o sonho.
Mas eu sabia que o sonho era importante. E eu quero que vocês hoje prestem muita atenção, dizia ele. Prestem muita atenção no que vocês vão ouvir. Porque eu sei que a mensagem de hoje vem do céu. Eu sonhei, Deus me deu um sonho, mas eu não sei a interpretação. Mas este, e ele chama a gente de pastor, né? O seu irmão, mas este pastor vai dar a interpretação para nós hoje. Imagine a tua situação, irmão Marcos. Imagine a nossa situação naquela hora. Alguém dizer, eu tive um sonho, mas esse vai dar a interpretação. Qual seria a tua reação nesse momento? Você não tem chance. Deus te coloca num lugar onde Ele vai não provar a tua fé, mas Ele vai te mostrar que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas e que tudo está na mão dEle. Minha pergunta era, o que pregar? O Senhor já tinha preparado tudo. E chega uma hora que a teoria da profecia vira uma experiência na tua vida. E ninguém mais tira isso de você. Nunca mais o diabo tira. Acabam as teorias especulativas, acabam a letra morta, e tudo aquilo que você leu vira espírito e vida. Amém. Porque o cântico da experiência daqueles que Deus está preparando é a você e a mim, é o cântico desta experiência que nós teremos e que outros não vão poder aprender, a menos que, e por favor, esqueçam o ser humano. Deus escolhe, ponto final. Não discuta com Ele. Ele te chamou. Se você duvidar do teu chamado, o que é que te sobra? Não te sobra nada. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim, Senhor, mas o Senhor chamou a mim? Sim, é você. Senhor, mas eu sou tão fraco, é por isso que eu te quero. Eu quero você exatamente porque você é o pior dos pecadores. Paulo, eu quero você por isso. Porque assim você vai entender a grandiosidade do meu perdão e vai estar preparado. Você nunca vai poder dizer que você merecia. Esse é o chamado que Ele nos faz. Mas enquanto nós tivermos dúvida quanto ao nosso chamado, nós nunca estaremos seguros quanto a que caminhar. Nós precisamos entender que houve um chamado, e esse chamado foi pela fé. E nós precisamos abraçá-lo, porque é a nossa missão. Irmão, se você não levar a cabo essa missão, quem levará? Me diga, quem? Você foi chamado, essa luz não te é dada para ser escondida, é uma luz única. Isso deve nos manter no chão, não é para nos elevar. Eu agradeço a Deus, inclusive, porque eu ouvi pregações aqui de irmãos que me colocam no chão. Eu olho esses irmãos e digo, Senhor, e agora o Senhor vai me usar? O Senhor acabou de usar pessoas especiais, espetaculares, que falaram coisas que tocaram todos, Senhor. E eu o que tenho a dar a esse povo? Nada. Mas aí vem esse Deus maravilhoso de trás. E naquele momento, irmãos, eu entendi uma coisa que a letra morta nunca me ensinaria. Nunca. Eu disse, Senhor, e agora? Socorro! Eu não tenho a menor ideia do que vem ali. Eu tenho tido o privilégio de pregar em igrejas da Assembleia, irmãos, vocês não têm ideia de como aquele povo está sedento, fome, e é você que tem o alimento para eles. Eles querem este alimento, eles só não sabem. Nós precisamos fazer esse trabalho. Nós, porque não há outro para levar. Nós fomos chamados para isso. E esse pastor, então, ele começa a contar o sonho. E ele diz, eu estava deitado e eu vi o planeta Terra completamente escuro. E daqui a pouco uma estrela vinha e começava a rodear em volta da Terra. E eu continuava olhando. E essa estrela iluminava um pouquinho a Terra. Daqui a pouco vinha outra estrela e começava a rodar em volta da Terra. Por favor, aqui, eu não estou falando aqui de terra plana, não é nada disso, meus irmãos. Tá? O sonho foi dado a ele dentro da luz que ele tem. Eu não entro nisso, por favor. Quero que fixem-se naquilo que Deus quer nos dar hoje. E então, ele vê uma terceira estrela. E finalmente ele vê uma quarta estrela. E esta quarta estrela, quando vem, ilumina a terra toda. Pergunta. Eu quero lhes perguntar uma coisa, meus amados irmãos e irmãs.
Vocês precisariam ouvir todo o sonho? Por que não? Deus mostra uma experiência que Daniel teve. Ele não precisava mais me contar o sonho. Quando ele começa a contar, eu já sabia o final do sonho. E o mais bonito, eu sabia o que eu devia falar. E mais, por isso a bondade desse Deus fantástico, que diz: filho, por que você está preocupado? Você está preocupado com o que, afinal de contas? Não sou eu. A mensagem não tem que ser minha. Não sou eu quem devo falar. Então por que você está preocupado? Eu vou falar. Irmãos, isso faz com que a igreja inteira agora saiba que a mensagem vem do céu. Você não precisa ficar argumentando, porque depois que Deus preparou todos aqueles corações, acredite, não vai haver lugar para teorias, para alguém chegar e dizer: não, olha, mas veja, não cabe isso, porque Deus preparou todos os corações. Amém. Isso deve nos impulsionar, irmãos. A cada dia nós temos uma missão única, e Deus está preparando os corações para ela. A pergunta é: quem irá? Essa é a única pergunta. Os 144 mil vão chegar lá. A única pergunta que cabe é se você e eu estaremos lá. Nós devemos, como diz a revelação, nos esforçar para estar lá. Mas ao fim e ao cabo, é Deus quem vai nos levar. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo. E me permitam apenas, amados irmãos e irmãs, nesta manhã, não fazer pregações, mas apenas tentar deixar a vocês o que eu creio de todo o meu coração que Deus me deu. É só isso. Se você ouvir algo novo que nunca ouviu, e que isso vá, quem sabe, contra o que você crê, apenas aguarde em Deus. Ele vai te responder. Estão chamando as crianças para que acompanhem a Eli. Tudo bem? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de quê? E que maneja a palavra da verdade. É isso? Não, não é isso. Não é isso. Que maneja. Amém? Essa palavrinha não está aí por acaso, irmãos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, porque Eva foi envergonhada quando citou a palavra de forma errada. Deus disse: não comerás. Eva tentou ou imaginou no seu coração que poderia melhorar o que Deus disse, e acrescentou o não tocar, e foi aí a queda. Porque Apocalipse brilhantemente prevê: aquele que acrescentar, eu acrescentarei as pragas contidas neste livro. Todas as pragas que vieram sobre a terra são oriundas, inclusive, desse erro de uma, me permitam dizer, crente que achou que conhecia a palavra de Deus. Mas aí, nós que somos um povo chamado para ser o povo da Bíblia, o povo do está escrito, temos, meus irmãos, tido muitos problemas, porque nós não temos permitido que Deus fale ao nosso coração, não como letra morta, mas como espírito e vida. É preciso, ao abrir a Bíblia, tentar ver um ser amoroso que te ama, falando com você. Pode parecer muito simples isso, mas a gente esquece disso. Você precisa ver alguém olhando com amor nos teus olhos e falando contigo, porque senão isso vira teoria, e aí é que nascem os conflitos. Pai, que eles sejam um. Isso só vai acontecer quando nós permitirmos que a mesma palavra criativa de Deus, que um dia disse: haja luz, fale ao teu coração de maneira que você ouça e diga: agora a luz em meu coração. Essa palavra criativa não perdeu nada do seu poder. Aquela mesma palavra que um dia disse: haja luz, diz a você hoje:
haja luz no coração dessa pessoa, para que esta pessoa seja uma nova criatura. É o poder criador e recriador de Deus trabalhando a cada momento. Mas eu não sei onde foi que em algum momento, e me permitam dizer-lhes também, meus irmãos, eu repreendo e disciplino quem? Os que eu amo. Muitas vezes a maior expressão de amor deste Deus está na repreensão. Por favor, entenda que beleza há nisso. Eu repreendo e disciplino os que eu amo. Não, mas eu não quero ser repreendido, filho, mas eu estou te dizendo que eu repreendo você porque eu te amo. Se eu não estou repreendendo aquele que está lá se drogando, criando um outro problema, é porque ainda ele não entendeu o meu amor. Mas você é meu filho, eu tenho o direito de fazer isso porque você é meu filho, é uma liberdade que você me deu quando disse: eu quero que o Senhor seja o meu pai. Um pai não vai repreender o filho do outro. Eu não acredito aqui que vocês ficam repreendendo os filhos dos outros. Nós repreendemos os nossos filhos. E o pai é assim também, ele nos repreende a nós, porque ele sabe que tem essa liberdade. E obviamente, desnecessário dizer que ele quer o melhor a cada um de nós. Irmãos, quem são os bereanos? Vocês concordam que nós temos que ser bereanos? Todos concordam? Quem são os bereanos? Uma resposta só. Um irmão levante a mão, bem rápido. Quem são os bereanos? São os que fazem o quê? Examinam as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Mais uma resposta. Como a palavra de Deus. Não, eu quero dentro da Bíblia. Receberam com alegria a palavra. Amém. Essa é a diferença. Bereano não é o que examina as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Bereano é aquele que recebe com alegria a palavra de Deus e depois examina para ver se as coisas são. Qual é a diferença? A diferença é que muitos hoje, imaginando ser bereanos, estão ouvindo qualquer um dos que estão pregando para ver onde há erros. Não estão recebendo com alegria. E aí vem o conflito. É preciso primeiro receber com alegria. Abrir o coração. Reter o que é bom. Os irmãos estão, creio, me perdoem, eu creio que os irmãos acreditam estar em terreno seguro. Podem haver falhas? Podem, mas estão num terreno seguro. Os irmãos não estão ouvindo espíritas, os irmãos não estão ouvindo pessoas que não têm tido, ou pelo menos procurado ter um compromisso com Deus. Muitos aqui são resultado desses soldados anônimos que têm procurado ensinar a palavra. Então nós podemos aqui abrir o nosso coração. E eu louvo a Deus porque tenho visto muitas pessoas abrindo o coração. Mas por favor, não deixem que o inimigo lhes engane, imaginando que vocês são bereanos quando são críticos. E isso tem gerado muito problema no meio, ou erro. Tem gerado muito problema. A pessoa não ouve para aprender, ela ouve para criticar. E isso tem que acabar. Tem que acabar. São irmãos maravilhosos, todos aqui. São pessoas que estão buscando, com suas falhas, com seus erros, com suas dificuldades, mas como olhar nos olhos dos irmãos e não amá-los? Como faremos isso, irmãos? Como é que eu posso olhar para o meu irmão que tem uma crença diferente de mim, mas que não é uma crença, né, de fundamentos, de colunas de fé, e achar que eu sei mais que ele, ou achar que eu posso em algum momento, né, ferir um coração que Cristo trouxe como meu irmão? Amém. Me perdoem se, como diz Paulo, suportai a minha loucura, não é? Irmãos, o que nós temos aqui é algo tão precioso que somente um dia no céu nós vamos entender. Quem sabe os anjos dirão: lembram daquele dia? Vocês não têm ideia das oportunidades que perderam como irmãos, de estreitar laços dessa família celestial. Não vale a pena, meus amados irmãos. Há tempo de falar e há tempo de calar-se. No livro de Atos, no capítulo 17, Atos 17, para que fique registrado no nosso coração, porque o poder está na palavra, e quando a gente lê, grava. Ora,
Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? 17, 11, perdão. Esses foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando você lê, isso ajuda a gravar no teu coração. Livro de Mateus agora, Mateus capítulo 4, Mateus 4, a palavra de Deus se levanta poderosa, e voltemos um pouquinho para que isso fique bem marcado no coração. Quando nós realmente aceitamos o que está, da forma como está, sempre que a mensagem venha através de Cristo, na palavra, de forma literal, ela se levanta e diz que nós temos que ser obreiros que não têm de que se envergonhar e que maneja bem. Irmãos, por favor, não tome isso como um puxão de orelha, meus amados. Mas eu acredito que muitos aqui diriam realmente que os bereanos são aqueles que examinam as Escrituras. Mas uma palavrinha tirada do lugar, ela vai gerar algo errado no coração. Vai gerar como gerou no problema com Eva. Deus é preciso. As pessoas às vezes dizem, né, que eu sou muito detalhista. E o nosso Deus não é um Deus detalhista. Se você acredita que Ele não é detalhista, quando sair daqui, pegue uma pétala de flor e veja quão detalhista Ele é. Ou procure uma folha igual numa árvore. Quando você encontrar, eu gostaria de ver. Deus é um Deus detalhista. Ele é preciso conosco. Mateus 4. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Qual foi o primeiro ataque do inimigo? Não foi transforma essas pedras em pães e come. O primeiro ataque é colocar em dúvida se você é ou não o Filho de Deus. Esse é o primeiro ataque. Por quê? Se ele conseguir abalar a tua fé, ele te derruba. Isso não está aqui por acaso. Cristo é o nosso exemplo. Nós imaginamos, por exemplo, que isso aqui é só com Jesus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. E nós, se somos realmente aqueles que querem pisar as pegadas de Cristo, nós vamos passar por coisa muito semelhante. E teremos que passar. Se tu és o Filho de Deus, é o primeiro ataque. Transforma essas pedras em pães, come. Manda que essas pedras se transformem em pães e come. Faça um milagre. Prove para mim que você é um cristão de verdade. Cristão que é cristão tem que fazer milagre. É isso? Não. O apóstolo Paulo mostra, né? Nós temos a loucura da pregação, o Evangelho. Nós nos pautamos nisso. O maior profeta que existiu foi aquele que Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve igual. E qual foi o milagre dele? Esse foi o milagre. O milagre dele, e ele foi o maior profeta porque ele anunciou a primeira vinda de Cristo. E nós que temos sobre nós a responsabilidade da segunda vinda, onde o espírito de Elias se junta ao espírito dos João Batistas modernos para dar uma pregação única ao mundo. Irmãos, eu ouvi muitos irmãos, e me perdoem por isso, digo, por favor, ouçam de bom grado e depois estudem. Apenas isso. Nós ouvimos muito sobre as 10 virgens. As 10 virgens, nós somos as 10. Não, você não pode ser uma das virgens que dorme. Você tem que ser aquele que disse: eis o noivo, despertem. Você foi chamado para isso. Não foram os anjos que disseram eis o noivo, foram os mensageiros de Deus que têm uma mensagem da brevidade da vida de Cristo. Amém. Entenda, você tem que estar desperto, porque se você não estiver desperto, como você vai acordar a igreja? Foi dada sobre ti a responsabilidade de despertá-la. Eis o noivo é um chamado que nós temos. Ou nós não acreditamos na brevidade da vida de Cristo? Nossa mensagem não é eis o noivo? 1844, qual foi a mensagem? Eis o noivo. E se naquela época eis o noivo estava perto, quanto não está agora? E é essa mensagem que vai despertar as igrejas que dormem. Elas tinham a Bíblia ou não tinham? Tinham. O que lhes faltava? O óleo.
faltava o Espírito. Eles têm a Bíblia, eles têm o Espírito. Aqui, inclusive, ele será mostrado de uma forma toda especial neste tempo presente. Nós conhecemos como Espírito de profecia. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Os escritos da senhora Ellen White contêm o Espírito de profecia, mas não são o Espírito de profecia. Repito, os escritos de Ellen White contêm o Espírito de profecia, mas não são o Espírito de profecia, porque antes que existisse Ellen White, os profetas já tinham o Espírito de profecia. E o Espírito de profecia é prometido a mim e a ti, sim. Não no nível de Ellen White. Por favor, não vamos aqui sair dizendo, não, eu sou profeta. Por favor. Esse grupo que vai para a reta final, eles têm que ter o Espírito de profecia, porque é o Espírito de profecia que abre as profecias diante de nós. É uma atuação do Espírito de Deus de uma forma diferente, canalizando você e a mim para as profecias. Me entendem, irmãos? É por isso que você, quando entende a profecia das 2.300 tardes e manhãs, diz o texto, com ousadia entremos no local. Então, nós entramos no Santo dos Santos, e é de lá que vem a luz para ti e para mim. E essa entrada é pela fé. É pela fé, não há outra forma. Então, quando você de joelhos, pode fazer isso na tua oração sem medo. Você pode fechar os olhos, imaginar os anjos agora dando lugar a ti, que pela fé adentra os portais celestiais e para no Santíssimo. Isto é ousadia permitida pela palavra de Deus, porque é dali que vem a luz. E é por isso que hoje a grande maioria não conhece as profecias. No livro de Mateus 24, 45, 46. Mateus 24, 45 e 46. Essa pergunta Cristo faz a cada um de nós hoje. Hoje. Essa pergunta é para você hoje. Quem de vocês é o meu servo? O quê? Em primeiro lugar, fiel. Fiel a quê? Fiel à minha palavra. Fiel à minha palavra em primeiro lugar. Porque o servo só é servo quando obedece. Isso não é chamado aos filhos de Deus, é aos servos. Quem de vocês é meu servo? Quem de vocês de fato quer me obedecer? Com fidelidade e o que mais? Prudência ou sensatez. Porque a profecia, se não for feita com muito cuidado, com muita fidelidade, vai levar à imprudência, que é o que está acontecendo infelizmente em muitos ministérios hoje. Está faltando prudência. Prudência. Fidelidade aos marcos que foram colocados inamovíveis. Inamovíveis. E prudência. Prudência, porque muita coisa está vindo por aí que parece ouro, mas não é. E não precisaria repetir aqui, os irmãos sabem quantos ministérios se levantaram e caíram. O pastor Baranal falou sobre isso. E tudo está relatado. Então, quem de vocês, diz o Senhor Jesus, é meu servo fiel e prudente, a quem eu constituí? Quem constituiu você como servo? E ele vem e te faz uma pergunta agora. Cristo te faz essa pergunta: quem de vocês é meu servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu para pregar a verdade? É isso que está escrito? É isso que está escrito? Não. Você não foi chamado para pregar a verdade. Por quê? Você não foi chamado para pregar a verdade. Você foi chamado para pregar a verdade presente. Entenda isso, meu amado irmão. Pode ser verdade algumas coisas que estão correndo por aí, mas você não foi chamado para pregar isso. Você foi chamado para pregar a verdade presente. Fidelidade e
São 3 mensagens angélicas que se levantam poderosas. Remédio para o pecado nos dias atuais, verdade presente. Ah, mas o outro, deixa o outro. Você tem um chamado específico, por isso não estranhe se você é mais tentado. Não estranhe se você tem lutas mais difíceis. Não se compare nem aos nossos irmãos das outras igrejas, porque você é o objeto da ira de Satanás. Satanás olha e diz: esse é o problema, esse é o problema. São esses, eu odeio esses, porque esses têm um remédio para o pecado dos tempos presentes. Eles têm um remédio, porque Cristo nos deu este remédio. Quem é, então, o meu servo fiel e prudente, a quem o Senhor chamou ou constituiu para dar o sustento ao seu tempo? Sustento ao seu tempo, verdade presente. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, o achar pregando a verdade. Quando o achar servindo assim como pregando a verdade presente. Me entendem, meus amados irmãos? O que está sobre nós é um privilégio enorme, meus amados irmãos. Privilégio enorme. Então eu lhes digo, com a autoridade que o Senhor Jesus nos dá, por favor, foquem-se na verdade presente, meus amados. Não permitam que o diabo lhes desvie para nada. Nada. Verdade presente. Enquanto eu não entender a minha missão, eu não saio daqui. Ler, estudar, buscar. O nosso papel, amados irmãos, é esse. E aí nós vamos encontrando coisas que aos outros não serão dadas. Colossenses 2,16, por favor, meus amados. E repito, sejam bons bereanos, ouçam de bom grado. Ainda que nunca ouviram, ainda que lhes pareça absurdo, por favor. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por um momento apenas, permitam-se considerar com carinho, porque os assembleianos e as pessoas de fora não aceitam quando você diz a elas que esse é um sábado cerimonial, por uma razão simples, porque aqui está colocando junto comer e beber. Se eu simplesmente digo o sábado era aqui ou era o cerimonial, eu tenho um problema. Por quê? Porque então eu digo, então você pode, se veja, se era sábado cerimonial e não vale mais, então eu também posso comer e beber o que eu quiser, porque está dentro do mesmo contexto. Mas onde está aquilo que nós precisamos aprender mais do que qualquer coisa aqui? Leiamos. Tente ver Cristo falando para você agora. Tente ver Cristo falando para uma igreja laodiceana, que ama julgar. Uma igreja que é povo do julgamento, uma igreja que julga. Esse é o grande problema da igreja laodiceana, julga. Esse é o fato. Se você buscar qual foi o problema de Dan, Dan será serpente à beira do caminho, porque morde por trás, calcanhar, derrubando o cavaleiro. Quando a gente fala, quando a gente julga, e o julgamento só pertence a Deus. Judas cai, por quê? Porque não se vendeu esse perfume e não se deu aos pobres. Julgamento. E nós hoje, o WhatsApp e toda essa modernidade que tem seu lugar, e vale a pena, como foi falado, mas ele ensina você a ler rápido e emitir juízo. Rapidinho, não. Muitas pessoas nem leem mais, porque tem muita coisa para ver. Nem lê direito e já parte para o julgamento. Nem ouviu direito e já parte para o julgamento. Portanto, ninguém vos julgue. Pelo quê? Vamos lá. Pelo comer. O meu irmão está lutando contra a carne. Não julgue. Não julgue. Deus não te mandou julgar.
O meu irmão tem dificuldade com certas bebidas. Eu não vou entrar aqui no alcoolismo, eu não vou entrar em nada disso. Não julgue. Não julgue. O que mais? Ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos... Algumas versões diz dos vossos sábados. Não é para julgar. Não, irmão, olha, no sábado, irmão, eu fui lá na casa do irmão, Wagner Maxwell, o irmão estava lavando louça. No sábado, irmão. Irmãos, isso é julgamento. Você acha que está errado, ou você crê que está errado pela inspiração que Deus deu, vai falar com ele. Qual era o problema dos fariseus em relação ao sábado? Qual era, irmãos? Julgar. O homem estava lá. Olha quantos anos um homem estava lá paralítico. Paralítico. Deus vem e cura ele. Por favor, não misturem. Nós temos que pregar o sábado. Muito mais do que temos pregado. Mas não podemos julgar. E esse homem paralítico é curado num dia de sábado. Pensem, irmãos. Imagine o irmão tendo o privilégio de poder curar um homem 38 anos paralítico. Cristo fez isso e diz: toma o teu leito e... Não precisava dizer toma teu leito. Para que arrumar confusão entre aspas? Há uma lição que Cristo quer ensinar. Toma teu leito e vai. E ele vai. Imediatamente, os fariseus, os doutores da lei, os pastores, os guardadores do sábado, fizeram o quê? O que fizeram? Não que é lícito fazer isso. Julgamento. Esse era o pecado dos fariseus. Esse texto está mostrando que nós não podemos cair nesse mesmo pecado. Vejam bem, repito, esse texto ele tem que ser, entendo eu, mostrado no seu devido lugar. Mostrar que nós não julgamos as pessoas por conta disso. Muita gente não aceita o sábado hoje porque o sábado foi levado a eles desse jeito. Você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Vocês acham que é culpa do povo de fora que não guarda o sábado, quando eles dizem o adventista é aquele povo que não faz nada no sábado e não come carne de porco? De quem é a culpa? Se eles têm essa leitura, da maioria é culpa nossa, que não levamos a ele o verdadeiro evangelho com graça e espírito e vida. Eu não estou dizendo que todos, por favor, mas muitos são assim, pessoas que eu conheço sinceras, que pela graça de Deus entenderam o sábado. Igreja inteira entendeu, aceitou, pastores, e que disseram, se nos fosse ensinado dessa maneira, teriam aceitado. Por favor, eu apenas quero que entendam, nós temos uma mensagem extremamente equilibrada, e às vezes nós achamos que realmente estamos levando a mensagem com equilíbrio, e não estamos. Fidelidade e prudência. Prudência, é preciso prudência, são corações que podem ser cativados, mas não serão cativados com o dedo apontado. Colossenses 2, 1. Então, portanto, ninguém me julgue. Então, olha agora o que diz Colossenses 2. Porque quero o quê? Quero o quê? Saibais o quê? E o que mais? Pelos que estão em... Porque a carta de Laodiceia tem que ser lida para os colossenses, e por que a carta aos colossenses tem que ser lida para os que estão em Laodiceia? Porque é o mesmo problema. Laodiceia, irmãos, nós nos fechamos às vezes imaginando que Laodiceia é apenas um período. Irmãos, Laodiceia é uma condição. Condição. Se não for Laodiceia uma condição, e vamos avançar um pouquinho mais de forma rápida, Colossenses 4, só para fortalecer isso ainda mais, para que não fique dúvidas quanto a isso, por favor. 4, versículos 15. Saudai aos irmãos que estão em... onde? E a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, o que estamos fazendo aqui? E nós estamos fazendo um comparativo? Sim.
Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos os que estão na condição de Laodiceia, porque eles precisam entender isso, que eles, julgando-se ricos e enriquecidos e não tendo nada em falta, estão julgando, porque essa igreja não tem nenhum elogio, porque esse é o grande pecado que finalmente tirou a tribo de Dan espiritualmente inteira. Não consta. Por que a tribo de Dan não consta nas 12 tribos? Julgamento. Dan será serpente à beira do caminho que morde por trás. E Judas, o comparativo entre Dan e Judas não é o momento hoje. Irmãos, é impressionante o comparativo quando você vê entre os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. É impressionante. Rubem, primogênito, já não serás mais o primeiro, maculaste o leito do teu pai. Rubem era sempre o afoito. Quem era o afoito dos apóstolos? E você vai ver um por um. Simeão e Levi são irmãos, não eram todos irmãos? Sim. Mas o problema deles é que eles mataram o quê? O quê? Conduziram à morte o quê? Uma cidade inteira. Depois dois disseram: Senhor, quem manda descer fogo? Vamos queimar todo mundo aqui. Características, irmãos. Características que deverão ser vencidas. Meu irmão, minha irmã, o céu tem 12 portas. Numa porta está escrito Rubem. Qual foi o pecado de Rubem? Aqueles que vencerem, como Rubem venceu, sabem por que porta é. Aqueles que têm dificuldade para perdoar, como esses, no fogo do céu, estará Simeão e Levi como porta, fazendo um convite para você. Entra, é por aqui que você entra. Amém. Você venceu, é por aqui que você entra. Deus está convidando o seu povo a ir além daquilo que a Bíblia mostra. Vamos buscar nas entrelinhas o que o Senhor está tentando nos mostrar, irmãos. Não tenhamos medo de pesquisar. Não tenhamos medo de arriscar. Acreditem, a luz que está vindo do santuário é imensa. Amém. Nós não estamos com os olhos abertos para receber, porque estamos discutindo coisas que não é para discutir. O diabo sabe disso. O diabo sabe quanta luz está vindo do Santíssimo para nós. E ele está operando isso com este tipo de coisa que não é nossa missão. Não é nossa missão, meus irmãos. Quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também o seja na igreja de Laodicenses. Os Laodicenses aqui é uma condição, meus irmãos. E nós precisamos voltar à condição de Filadélfia. Nós não temos que voltar, buscar nas veredas antigas, não é esse o nosso chamado. Nós também temos que voltar. Pessoas dizem: a igreja de Laodiceia é a última. Não, não é. A igreja de Laodiceia é uma condição que nunca os verdadeiros servos de Deus deveriam ter entrado. A partir de 1844, Laodiceia se levanta, infelizmente, para uma igreja que rejeitou o remédio que Deus enviou. 1844 a igreja se levanta, 1888 a igreja rejeita o remédio. Deus enviou preciosa mensagem através dos pastores Jones. Colocava a justiça de Cristo. Por favor, pensem nisso. Ela complementará dizendo: nós pregamos tanto a lei até ficarmos secos como os desertos e do povo. Antes da cruz está Cristo, meus irmãos. Antes da cruz está Cristo. Você não vai conseguir fazer que uma carroça puxe um boi. Não vai. A justificação pela fé é o motivador, é a energia que o Espírito de Deus te dá para guardar e cumprir a lei. É ela que te dá essa motivação. É quando você para de temer. É quando você para de ter medo e passa a ter uma alegria tão grande que é difícil nós darmos um beijo na esposa que amamos. É difícil? É difícil a esposa dar um beijo em nós se nos ama? Não é. Porque o amor faz isso. Sacrifícios tornam-se tarefas agradáveis. Um filho,
4 horas da madrugada, chuva, frio. O filho começa a chorar, precisa de um remedinho. É tão difícil sair debaixo da coberta? É impossível ficar debaixo da coberta. Mas o que é que te motiva? Amor. As pessoas dizem, não, você prega muito amor, eu quero morrer pregando amor, Deus, se possível, eu quero morrer assim. Se mais eu não puder fazer. Porque não há outro remédio para o nosso problema que não seja o amor. Eu não posso dar o que não tenho. Como é que eu vou dar amor para alguém se eu não tenho? Eu não bebi da fonte do amor, como é que eu vou dar amor a alguém? Não é assim, meus amados. Eu não posso dar o que não tenho. A mensagem é: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as manchas da sua pele? Também vocês não podem fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Se nós não contemplarmos, e nós somos transformados no que contemplamos, não adianta nós querermos pura e simplesmente amar. Nós ouvimos muitos sermões: levanta agora, dá um abraço no teu irmão. Não, não levante e não dê abraço no teu irmão. Peça a Deus que te dê amor verdadeiro, porque senão é uma falsidade. Ou não é, irmãos? Essas mensagens neurolinguísticas, abrace o teu irmão agora. Irmãos, não cabe isso no povo de Deus. O povo de Deus, quando olha o seu irmão, ele se joga no pescoço do irmão para dar um beijo no irmão, porque ele ama. Isso é natural. Às vezes até as pessoas acham que estranham, Wagner, porque eu saúdo todos com o ósculo santo, e eu vejo que uns ficam assim: por favor, irmãos, entreguem-se a esse amor. Isso é ósculo santo, meus amados. E a Espírito de Profecia diz que quem serão os perseguidos? Nós, os que nos saudávamos com o ósculo santo. Mas eu não dou ósculo santo no irmão Wagner, porque, não, o irmão Wagner eu tenho, ou não. Isso tem que acontecer naturalmente. Como é que eu não vou saudar com o ósculo santo um irmão como o irmão Lavrado, que eu conheço agora, né, que temos trocado experiências fantásticas, que descubro que ensina o que eu ensino, que descubro daqui a pouco, né, que pensa exatamente como eu, enfim, todos esses irmãos fantásticos, irmãos que nos defenderam quando fomos atacados. Como é que não vamos amar esses irmãos? É natural que o ósculo santo seja dado, irmãos. Agora, por favor, não saia daqui dizendo: não, eu tenho que saudar. Não é assim que funciona. Peça a Deus: Senhor, eu quero ter um amor pelo meu irmão, que quando eu olhar para ele, eu imediatamente queira saudá-lo com ósculo santo. Entende? E às vezes, irmãos, a gente tem que se policiar, porque por favor, não me entendam mal, meus amados, existem pessoas que eu evito o ósculo santo, que são as mulheres mais novas, para evitar problema. Mas deveria ser assim entre nós? Não deveria. Não deveria. O apóstolo Paulo diz: suportai-me. Romanos 3, 28. Posso ir conquistar isso? Pode? Posso? Perfeito. Romanos 3, 28. Vamos, quem sabe, aprender a aceitar tudo que está escrito. O que diz Romanos 3, 28? Alguém, por favor, leia Tiago 2, 21. Tiago 2, melhor, 24. Nosso tempo está curto, vamos encurtar o máximo aqui. Tiago 2, 24. E alguém, por favor, fique em Romanos 3, 28. Verificai se uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. 2 mais 2? Concluímos que 2 mais 2 é? 4. Conclusão. Por favor, irmãos. Concluímos. O quê? Que o homem é justificado pela
fé sem as obras da lei. Conclusão. Tiago, veja. Qual a diferença? O homem precisa ver. Ver. Deus precisa ver? Não. Deus conhece o homem é justificado por Deus. Deus não precisa ver nada. Ele conhece o teu coração. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você é justificado porque Deus te justifica. E você justifica isso quando as pessoas podem ver as obras em você. Amém. Veja que o homem, quando você é justificado, certo? Imediatamente as obras aparecem. E agora eu vejo o irmão, me perdoe, o irmão Adelson está andando, indo para a igreja. E ele está com a Bíblia na mão. Veja que ele é um cristão. Pode não ser, mas eu vejo. Ele está sendo justificado pelo homem. O homem está vendo obras. E o homem agora veja. Mas o homem é justificado pela justiça imputada de Cristo. Imputado. Irmãos, imputar é imputar. Você pega uma lanterna, a pilha, você pega um celular, ele está sem energia nenhuma. O que você faz? Imputa. E ele agora começa a receber essa energia. O que ele fez para receber isso imputado? Nada. Ele é vestido pelas vestes do Cordeiro, tão certo quanto Adão foi vestido pelas vestes do Cordeiro. E as obras virão naturalmente. Entende? Naturalmente. Atenção às palavras. E nós vamos ver, para que isso não fique nenhuma dúvida. Ele faz uma pergunta. Abraão foi justificado diante de Deus quando? Quando creu. Amém. Diante de Deus, quando creu. Mas as obras corroboraram e cumpriu-se a Escritura. A Escritura disse: você está justificado. E ela vai se cumprir quando você demonstrar pelas obras que de fato você é um filho de Deus. Porque você é justificado para de graça recebeste, de graça dai. Entende? Não há como trocar isso, meus irmãos. Lutero, como resolveu? Volte um pouquinho no livro de Romanos. Volte um pouquinho. 1:7. O que diz Romanos 1:7? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos esquecer vamos rasgar essa página aqui, porque afinal de contas está dizendo que é para os que estão em Roma, não é? Ou está dizendo para os que estão na condição romana de justificação pela fé? Do que trata Romanos? Justificação pela fé. A todos que estão em Roma, a todos que estão na condição romana de justificação pela fé, e foi isso que pregou Lutero, a todos vós que estão na condição romana, esta é a epístola que vai te tirar dela. Esse é o remédio para quem ainda tem a visão romana de justificação pela fé. Quem acredita que as obras em algum momento possam ter justificado. Leia Romanos. Chamados santos. Então, a todos que estão na, repito, condição romana. E aí, Romanos vai se levantar. E para o adventista, qual é a epístola? Gálatas. Mas eu quero voltar um pouquinho para o livro de Tiago. E estamos encerrando, tá bom? Com isso encerro. Tiago. A epístola aos Romanos é para quem? Para quem está na condição? Vocês veem que toda a linguagem é romana, né? Fizeram da criatura, o seu Deus, etc, etc. Pode ver, é uma linguagem toda para os romanos, adoradores de imagens, e que trouxeram no seu bojo essa visão que Lutero tanto tentou combater. Quando Lutero leu Tiago, quem lembra o que aconteceu?
Lutero destrinchou Romano. Quando ele leu Tiago, sabe o que ele disse? Tiago é o evangelho de quê? De palha. Não, está contra Romanos. Sabem por quê? Vamos ver. Tiago, capítulo 2. Capítulo 2. Tiago. Perdão. Tiago 1. Perdão, irmãos. Tiago 1:1. Tiago, o quê? Repitam. Servo. Quem é você? É um servo, um conservo seu. Alguém como você, agora que está falando com você. Você. Servo de Deus. E do Senhor? A quem? As 12 tribos de Israel. Quem são eles? Vamos lá. 12 tribos. Eu, Tiago, me permitam colocar assim, eu, Tiago, servo de Deus, quero falar aos meus irmãos que estão no congresso. Eu estou falando àqueles que fazem parte das 12 tribos de Israel. Amém. Eu estou falando àqueles que têm um convite para fazer parte dos 144 tribos. Amém. Os que foram antes de vocês não vão entender esse texto. Por isso Lutero disse, é um evangelho de... Não era para ele, é para nós. O equilíbrio está para nós. Vamos ver se é assim. 2. Meus irmãos, tende grande... Foram expulsos, tem problemas, tem dificuldade, tende grande... Alegrem-se. Alegrem-se. Quando... Não é cair de várias tentações aqui, é quando sofrer, tá bom? Algumas versões dizem cair, não é cair. Sabendo que a vossa prova, ou a prova da vossa fé, produz o quê? Paciência, meus amados, sem julgamento, paciência, calma. Eu estou preparando vocês, calma. Para quê? Tenha, porém, Paciência. a sua obra perfeita. Quem são os perfeitos? Para que sejais perfeitos e o quê? Completos, sem faltar coisa alguma. Essa é a promessa. E finalizo com esse texto, irmãos. Apocalipse 14, 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são... Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Pergunta, onde está o Cordeiro hoje? Onde? Não, onde? Santíssimo. Sigam o Cordeiro para o Santíssimo. Antíoco Epifânios, por favor, irmão, sigam o Cordeiro para o Santíssimo. Esqueçam o resto. Esqueçam, é lá que ele está. Tá bem? Se mais a gente não puder, sigam o Cordeiro onde ele vai. E ele está no Santíssimo. Para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca, porque são, me permitem, porque são perfeitos. Amém? Deus seja louvado, meus amados irmãos e irmãs, pelo que Deus quer e tem feito no meio do seu povo. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.